Lição de número 4. Resguardando-se de sentimentos ruins. Meus irmãos, a presente lição mostrará que o Evangelho não é antinomista, ou seja, ele tem normas, regras e limites claros. O Evangelho também não é legalista, isto é, não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas e outras práticas religiosas. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olha, irmãos, estamos já no segundo trimestre de 2022. CPAD Adultos. O tema do trimestre que nós estamos estudando é os valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. Estaremos estudando a lição de número 4, que tem como tema resguardando-se de sentimentos ruins. Eu convido você a estudar conosco esta preciosa lição. Então, pegue uma caneta, um lápis para fazer suas anotações. Hoje tem muitas informações que vão lhe auxiliar no preparo desta tão importante aula. Muito bem, meus queridos irmãos, mas antes de continuarmos, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. E eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, gráficos e muito mais para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para todos nós. Ainda queremos informar a você que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist, como em uma biblioteca, para facilitar a sua consulta, caso você tenha perdido as lições anteriores. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Então não saia daí, continue conosco, teremos uma lição maravilhosa. E eu convido você para irmos agora ao cabeçalho da nossa lição. Lição de número 4, que tem como tema resguardando-se de sentimentos ruins. Texto áureo. O texto áureo diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 22. Vamos agora para a verdade prática. Diz assim: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 até o versículo de número 26. Muito bem, nós vamos agora ver os objetivos da lição. Primeiro objetivo que o professor deve alcançar em sala de aula é expor que o Evangelho não é antinomista. No primeiro ponto, nós vamos conceituar esta palavra. Segundo objetivo é pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E o terceiro objetivo da nossa lição é correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Estudaremos, meus queridos irmãos, no primeiro ponto, o Evangelho não é antinomista, conceituando o que é o antinomismo. Estaremos estudando no segundo ponto, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Vamos estudar sobre Jesus e o sexto mandamento. E no terceiro ponto da nossa lição, nós vamos estar estudando a oferta do altar
e a desavença. Evitando a desavença. Estaremos estudando essa preciosa lição, então fique conosco, não saia daí. Teremos uma aula muito rica, muito profunda, cheia de subsídios, muitas informações para você preparar a sua aula. Agora sim, irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Diz assim o primeiro ponto: o Evangelho não é antinomista. O que é antinomismo? Veja, meus queridos irmãos, que a palavra antinomianismo vem de duas palavras gregas: anti, que significa contra, e nomos, que significa lei. Sendo assim, antinomianismo significa contra a lei. Teologicamente, o antinomianismo é a crença de que não há leis morais que Deus espera que os cristãos obedeçam. Sendo bem direto, irmãos, os que adotam a posição antinomista dizem que o cristão que vive em Jesus não precisa mais da lei moral como padrão ou regra de vida. Calma, eu vou explicar isso para você. O antinomianismo nega a necessidade do crente em guardar a lei de Deus. Essa heresia, meus irmãos, surgiu muito cedo nas igrejas primitivas e os apóstolos tiveram que exortar que o crente deve observar a lei de Deus como expressão de nosso amor. A lei de Deus, meus irmãos, é única, mas com bases morais, sociais e cerimoniais, conforme já estudamos. As leis sociais são para o povo de Israel. Você lembra que estudamos isso? A lei cerimonial se cumpriu em Cristo e se tornaram obsoletas e desnecessárias. Mas escute isso, a parte moral de lei são eternas e todo cristão deve guardar. A parte moral da lei tem como base o perfeito caráter de Deus e está exposta nos 10 mandamentos. Veja livro de Êxodo, no capítulo 20, e nas ordenanças, mandamentos e exortações dos profetas, Jesus Cristo e os apóstolos. Por todas as escrituras sagradas falaram isso. Todo cristão deve guardar a lei moral de Deus. Nas leis morais estão expostas a santidade, a vontade de Deus. O cristão verdadeiro deve amar a lei moral de Deus e guardá-la. Quem ama a Deus, guarda a sua lei. Meus irmãos, vejam o que a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Veja, meus irmãos, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, versículos 3 até o 6, que diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, olha o que a palavra diz, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Também, primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 1 ao 3. Veja o que diz a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Veja também, meus queridos irmãos, o que diz a primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 3 em diante. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muito bem, já que nós trouxemos a definição sobre o que é o antinomismo, vamos para o segundo item, a lei e o evangelho. É importante dizer que pela estrutura teológica do antinomismo, evangelho e lei não combinam, visto que primeiro se firma na graça, ao passo que o segundo
tem suas bases na lei de Moisés. Assim, como o cristão já foi justificado por Cristo e vive sob a lei do Espírito, é desnecessário o cumprimento da lei mosaica, ou seja, da lei de Moisés. A citação de Romanos capítulo 6 e versículo 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Veja isso, irmãos. E sim, da graça. É uma verdade paulina incontestável. Quando ele a escreve, não está querendo dizer que o cristão deve manifestar total desprezo à lei. Não, não é isso que Paulo diz. Seu propósito aqui é tão somente enfatizar que os que vivem em Cristo não procuram mais viver sob o antigo regime da lei mosaica, com o propósito de alcançar a salvação. Muito bem, meus irmãos, veja que na busca por essa compreensão da lei e o Evangelho, o teólogo bíblico Bruce disse que a lei exigia obediência, mas a graça dá poder para obedecer. Daí, a graça rompe o domínio do pecado, coisa que a lei não era capaz de fazer. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos estudar o terceiro tópico, legalismo e antinomismo. Veremos a diferença entre uma e outra. Facilmente se pode perceber a diferença entre legalismo e antinomismo. A primeira, teologicamente falando, refere-se a uma obediência à lei de modo egoísta, pois sua prática estava firmada no propósito de alcançar a redenção por meio da conduta. Meus irmãos, uma pessoa legalista prende-se totalmente à prática e obediência à lei apenas no seu aspecto exterior, não atentando realmente para o seu espírito, ou seja, a sua essência, seu real propósito. A segunda, que é o antinomianismo, nega a lei, o que faz com que a pessoa viva totalmente descompromissada. Meus irmãos, o Evangelho não é antinomista, isto é, ele tem normas, o Evangelho tem regras, o Evangelho tem limites claros, bem definidos. O Evangelho também não é legalista, isto é, não está preso às observâncias rigorosas de datas, dietas e outras práticas religiosas, esperando com isso obter algum favor divino. Muito bem, meus queridos irmãos, convido você agora para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, que diz assim: a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Muito bem, meus queridos irmãos, vejam o que diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. O visto que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Disse Jesus: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. É importante falar que, para compreendermos bem o relacionamento de Jesus com o sexto mandamento exposto por ele aqui em seus ensinos, devemos atentar para a expressão ouviste o que foi dito. Com isso, meus queridos irmãos, ele já começa a introduzir a superioridade da sua justiça, que é mais elevada do que aquela que ensinavam os escribas e os fariseus. Portanto, meus irmãos, veja que esse verbo ouviste tem grande significado aqui, ou melhor, um valor grandioso. Isso porque naquele tempo o acesso à literatura era bem escasso, inclusive as Sagradas Escrituras. A maioria do povo não sabia ler, assim, tudo o que eles conheciam era por meio do ouvir. E quem detinha o maior poder nesse particular eram os escribas, os quais atuavam nas sinagogas, fazendo a exposição da lei. Vejam, meus irmãos, que Jesus fala do sexto mandamento: não matarás, conforme consta no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. A questão importante da citação de Jesus quanto ao sexto mandamento
é gloriosa, porque a forma como interpretará tal assunto é totalmente diferente de como faziam os escribas e os fariseus. Meus irmãos, estes ensinavam quanto à questão de não matar, viam como algo errado tirar a vida de uma pessoa, porém, tudo se resumia apenas a esse ato exterior. Inclusive, havia um processo que era formado para a execução de quem praticasse o homicídio. Veja Levítico capítulo 24 e o versículo de número 17. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar o animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo deixando defeituoso, assim como fez-lhe, será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar o animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, meus irmãos, vamos estudar o segundo tópico, a cólera no contexto bíblico. Veja isso nas palavras de Cristo. Tudo não se resumia apenas ao ato de matar. A lei de Deus era mais do que isso. Ela apontava para a causa interna que levava alguém a praticar tal crime. Nesse sentido, podemos entender que Jesus não via o sexto mandamento apenas como um elemento presente em um código, ou seja, apenas uma lei, mas a questão era muito mais profunda, pois estava no âmago do coração perverso do homem. Jesus ensinou que seus seguidores não deveriam nem pensar em se irar a ponto de cometer um assassinato, pois já teriam então cometido um assassinato no coração. Aqui a palavra cólera se refere a um desespero planejado e revoltado que sempre ameaça fugir do controle, levando à violência, aflição emocional, prejuízo espiritual e sim até a morte. A cólera nos impede de desenvolver um espírito agradável a Deus. Observamos biblicamente que o primeiro homicídio praticado por Caim começou, sabe aonde, irmãos? No seu coração, o qual foi dominado e impulsionado por uma cólera ou uma ira violenta a ponto de cometer o assassinato. O texto diz que por Deus não se agradar de Caim, nem de sua oferta, mas ter atentado à oferta de seu irmão Abel, a ira nasceu de imediato, sabe aonde? Em seu coração. Este sentimento fez com que Caim matasse seu irmão. Você encontra essa história, essa triste história no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 5 até o 8. Meus irmãos, o apóstolo João mostra quem de fato era Caim, quais as obras que dominavam seu coração e quem era o chefe de sua vida. 1 João capítulo 3 e o versículo 12, que diz assim, a palavra do Senhor: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. O Senhor Jesus nos ensina que jamais devemos nutrir em nossos corações qualquer sentimento de cólera, de ira, sem qualquer causa justa. Quanto à questão da ira, o melhor é seguir o conselho de Paulo, que diz: agora, porém, irmãos, despojai-vos igualmente de tudo isso: a ira, a indignação, a maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Muito bem, meus irmãos, eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, que diz assim: a oferta do altar e a desavença. Muito bem, meus irmãos, veja o que diz o texto da nossa leitura bíblica em classe, versículos 23 em diante. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha o que disse Jesus: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele,
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. E Jesus conclui dizendo: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 23 e versículo 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar um coração cheio de ira e de rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira, diz a palavra do Senhor. Que essa passagem quer dizer? O que esse texto aqui está falando? Meus irmãos, é exatamente o que a palavra do Senhor fala, que temos que nadar contra a correnteza da nossa natureza humana, entrar na contramão dos nossos instintos e fazer o que é certo fazer. Você tem um problema com alguém? Cortou relações, brigou, ficou de mal, fez beicinho, olhou torto? Faça o seguinte: reconcilie-se, faça as pazes, peça perdão, humilhe-se e depois volte. O culto importa, estar no santuário importa, estar diante do altar é importante, cantar a Deus é importante também, ouvir a pregação importa, orar uns pelos outros importa, mas nada disso é importante se você não ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar o próximo, meus queridos irmãos, inclui, sabe o quê? Deixar de lado brigas, pedir e aceitar perdão e acabar reconciliado e acabar em paz. Segundo tópico do terceiro ponto, evitando a desavença. Veja, meus irmãos, que os versículos 25 e 26 que nós lemos têm relação com os versículos 23 e 24, mas com uma conotação bem diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Já o 25 e o 26 diz respeito a um processo jurídico, legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza: é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservamos o bom testemunho. Meus irmãos, vamos atentar para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo: ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Faça uma reflexão da pergunta do apóstolo Paulo. Como servos de Cristo que vivem as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos ruins, sentimentos ruins, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças se tornem disputas entre nós. Em caso de desavença e de desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir a paz com todos, diz o escritor aos Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Também comentar, compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com seus amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe e até a próxima semana.